Olá, irmãos. Boa noite. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Me sinto bastante honrado de ter você assistindo esse vídeo e o desejo do meu coração é que cada um esteja bem. Estou feliz porque essa semana eu pude fazer contato com a maioria das pessoas da igreja, tive contato com muitos irmãos. Infelizmente, notícias boas chegaram até mim. Me sinto triste também porque algumas pessoas lidaram com perdas nesses dias. Mas eu gostaria de começar esse tempo orando e pedindo que Deus possa conduzir esse tempo de reflexão e também que Deus nos conduza no nosso tempo de oração. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado a Deus pelas bênçãos e pelo cuidado do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus, e eu te agradeço por isso. Agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Agradeço, Pai, porque o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de te conhecer e te servir. Nessa hora, Pai, eu quero dar graças pela vida nossa, pela vida dos teus servos espalhados pela terra. Quero dar graças, ó Deus, pelas autoridades que o Senhor constituiu para o nosso cuidado. Dou graças, ó Deus, pelos profissionais da saúde, de maneira geral, ó Pai, por todo o sistema preparado para o nosso bem. E eu quero, Pai, orar em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por conflitos e lutas. E nessa hora também, Pai, quero me lembrar daqueles irmãos que estão lidando com luto, aqueles que têm lidado com desafios na família. Por favor, ó Deus, visita essas pessoas e derrama, Pai, graça e misericórdia sobre cada uma delas. O Senhor é poderoso e nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito em nós produz virtudes e qualidades que nos ajudam na nossa vida. E assim eu peço, Deus, guia teus filhos no caminho do Senhor. Nesse momento, Pai, eu entrego esse tempo de reflexão, o tempo de oração, pedindo que o Senhor conduza tudo e que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está assistindo a esse conteúdo. É a oração que é feita, Pai, buscando a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dizer que, infelizmente, a nossa vida ela é marcada por momentos desse tipo. Às vezes, pessoas estão celebrando vitórias e pessoas estão carregando seus fardos, as suas lutas e dores. Mas eu queria convidá-lo a estar sempre em oração uns pelos outros, a estar sempre compartilhando, trocando as notícias e, de alguma forma, procurando se relacionar na medida das possibilidades. Eu falo de maneira particular. Às vezes, a gente só entende o que os outros estão passando quando o dia mau chega até a nossa vida. Quando a gente está lidando com o velório de alguém querido, ou quando a gente está no hospital acompanhando uma pessoa que amamos. Isso muda a nossa cabeça de alguma forma. E eu creio, irmãos, que mesmo nesse cenário desse coronavírus, muitos de nós ainda não vimos a seriedade do caso, porque esse problema ainda não chegou até nós, graças a Deus. E a oração que a gente sempre faz é que Deus nos livre desse mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer de que tem pessoas sofrendo com isso. Pessoas internadas, famílias sofrendo. Quando nós falamos que mais de 200 mil pessoas já morreram, isso deve trazer comoção ao nosso coração. Então, irmãos, se sensibilizem uns pelos outros e que a gente possa ser útil, uma luz e uma bênção na vida de cada pessoa ao nosso redor. Nesse momento, eu quero convidá-lo a uma reflexão. De alguma forma, nós estamos passando por momentos muito estranhos. Eu acredito que o que nós estamos vivendo hoje tem trazido espanto, curiosidade. Em algumas pessoas tem havido medo, mas eu creio que muitos têm algo em comum. O que vai ser do futuro? De alguma forma, eu fico pensando, quando a igreja vai voltar a se reunir? Quando as escolas vão funcionar? Quando essa quarentena vai ser encerrada? Muitas pessoas estão fazendo perguntas, porque a impressão que a gente tem é que essa pandemia tem causado um estado de confusão no mundo
que não dá para nós uma perspectiva clara do que vai ser no dia de amanhã. Há 15 dias atrás, eu compartilhei em um vídeo, no dia 16 de abril, falando sobre o retorno de Jesus e a esperança dos discípulos. Queridos, eu quero lembrá-los de que a Bíblia promete que da mesma forma que Jesus o Cristo veio uma vez, ele voltará a segunda vez. E essa é uma promessa que há de se cumprir. Quando? Não sabemos. Mas o que a Bíblia diz é que ele voltará. E eu mostrei naquele vídeo, naquela palavra, que a Igreja de Deus precisa estar atenta para aquele momento específico. E pensando então sobre o futuro, pensando sobre como nós podemos lidar com aquilo que está adiante de nós, eu quero aproveitar esse vídeo, esse tempo de reflexão, essa nossa interação, para convidá-lo a refletir um pouco sobre o que a Bíblia declara a respeito do futuro. Vamos então partir de um princípio. Nós que cremos em Cristo, como diz o texto de Hebreus capítulo 9, que Jesus Cristo voltará segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação, nós somos esse povo. Nós então estamos aguardando o retorno do nosso Senhor e Mestre. Mas a Bíblia dá detalhes sobre como será esse período, o tempo que antecede o retorno de Jesus Cristo. Eu sei que muitos têm procurado na Bíblia o conhecimento dessas palavras, mas eu quero adiantar para vocês que a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, o texto lá diz que nos últimos dias, alguns abandonariam a fé, seguiriam espíritos enganadores, hipocrisia, mentira, uma forma de culto que é falsa e vazia, e tudo isso seria então um sinal, uma característica do tempo do fim. Se você ler esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, você vai ver que a Bíblia ela mostra como que no período do fim haveria muito engano, muita dureza de coração. Aquele texto declara que os homens teriam o coração e a mente cauterizados, ou seja, perderiam pouco a pouco a sensibilidade. E isso aconteceria por causa dos ensinos mentirosos. Pensem um pouco. Sempre houve mentira e engano. Sempre houve hipocrisia. E de alguma forma, vejam que a falsa mensagem, ela causa um impacto negativo de duas maneiras. A primeira é que ela engana e atrapalha aquele que dedica confiança àquele que está falando. Então pense, há muita gente disposta a ouvir, mas eles estão ouvindo uma mensagem mentirosa, errada. Pense assim. E essa pessoa então, ela acaba sendo endurecida, formada por meio de uma mensagem errada, hipócrita e falsa. Mas por outro lado, uma mensagem falsa, falsos pregadores e hipocrisia acaba cauterizando a mente daqueles que não estão no ambiente da igreja, não estão ouvindo pregadores, mas que, vendo o cenário religioso, logo pensariam: eu não vou me envolver com isso. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, eles não concordam entre si. Um fala que a Bíblia tem tal interpretação, outro diz que tem essa interpretação. Alguém que é crítico poderia olhar para a confusão doutrinária, ideológica e todo esse conflito que existe e dizer: eu não quero saber. Então, algumas pessoas acabam tendo o coração endurecido porque nem mesmo querem dar crédito àqueles que falam em nome de Deus. Sabe de uma coisa? Essa é uma característica dos nossos dias.
Mas o texto bíblico também diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 9, que nos últimos dias os homens se tornariam maus, se tornariam egoístas, seriam dominados por impulsos e por motivações cruéis. O texto bíblico ali diz que os homens, mesmo carregando em si essas características, eles teriam uma falsa religiosidade, uma falsa bondade. Eles transpareceriam para o mundo que são bons, que são pessoas que temem a Deus, mas que no fundo, eles só querem acessar as pessoas para ganhar alguma coisa em troca. A Bíblia fala que pessoas assim seriam comuns nos últimos dias. Eu mencionei esses dois textos e até convido você a que possa lê-los. 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3. Leia esses textos e você vai ver que a Bíblia diz características dos últimos dias ou do tempo que viria no futuro. Quando a Bíblia falou isso, era há mais de 1900 anos atrás. Então você pode imaginar que nós certamente estamos experimentando isso e experimentaremos à medida em que o tempo passa. Essa palavra, irmãos, ela traz para nós uma reflexão. A Bíblia relata uma característica do tempo que não é favorável para nós. Você pode tentar imaginar como o mundo mudou nesses últimos anos. Talvez aqueles que são mais velhos podem olhar para trás e dizer, olha, o mundo mudou muito. As coisas nem são nada nem perto do que era nos meus tempos. Nós, que somos jovens adultos, experimentamos isso. Imagine então, quando Paulo escreveu essas palavras há quase 2000 anos atrás. Olha como que o mundo mudou radicalmente. E como as pessoas têm se tornado cada vez mais dominadas de impulsos ruins. Como a mentira tem crescido. E como as pessoas têm tido um coração endurecido. A religião, a fé, a crença, a confiança em Deus, a aceitação das Escrituras Sagradas, tudo isso tem se tornado cada vez mais difícil no nosso contexto. As pessoas perderam isso. As pessoas estão perdendo o respeito pelo sagrado. E é isso que Paulo diz, que nos últimos dias isso aconteceria. Então, diante desse contexto, como você e eu devemos nos portar? Como nós devemos agir? Como nós podemos situar a nossa vida em um mundo como esse? Abra sua Bíblia para uma leitura na primeira carta de Pedro. Eu quero convidá-lo ao capítulo 4. E nós vamos ver uma sequência de versículos, começando com o primeiro. O texto diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração aos ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas.
e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos ou mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, para que, embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar? Então, façam-o de acordo com as palavras de Deus. Têm o dom de ajudar? Façam-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa passagem, ela é muito relevante para nós, não só porque, semelhante às duas anteriores, ela menciona termo, fim, últimos dias, mas ela traz para nós um estilo de vida apropriado. Queridos, pensem comigo. O apóstolo Pedro começa dizendo assim: a vida santificada de Jesus deve nos inspirar a uma vida igualmente santificada. Jesus Cristo, ele ofereceu o seu corpo, ele sofreu e ele teve uma vida de qualidade, de virtude, uma vida nobre e excelente. E o que Pedro diz é: vocês então devem imitar o Cristo, sacrificar o corpo, a carne, ter disposição de se disciplinar, de corrigir-se e de insistir para que tenham também uma vida excelente, santificada, virtuosa. Por outro lado também, o texto diz que o homem ele precisa fazer uma escolha. Pensem, nós podemos imitar Cristo, podemos lutar no nosso corpo contra os nossos impulsos e tendências naturais. Bem, cada um sabe qual é o ponto fraco, cada um conhece qual é a sua área mais sensível. Eu conheço onde sou mais fraco e eu acredito que você também, fazendo uma análise, logo veria que há algumas cobiças, alguns impulsos e tendências que podem te apanhar mais facilmente. Então pense, se nós temos em nós tendências, impulsos e uma natureza tendenciosa a algum erro específico, nós vamos aceitar isso e dizer: tudo bem, eu vou viver assim, é normal. Ou nós vamos lutar contra isso. O texto diz: você pode imitar Cristo, pode fazer a vontade de Deus, ou pode viver de qualquer forma. O texto que lemos, ele diz nos versículos 3 e 4 que nós podemos imitar o estilo de vida dos homens. O texto disse aqui de maneira muito clara que no passado, aqueles que estão em Cristo estavam vivendo uma vida diferente. Observe o que Pedro quer dizer. Quando alguém está em Cristo e vive como um cristão, supõe-se que ele agora vive um estilo de vida diferente, mas que no seu passado, o estilo de vida que ele tinha era semelhante àqueles que ainda não professaram
a fé em Cristo. E qual é esse estilo de vida? Pedro descreve. Ele fala sobre imoralidade, desejos carnais, farra, bebedeira, uma vida desregrada, idolatria. Ele menciona uma série de características da vida do homem sem Deus, daquele que vive praticando aquilo que vem de dentro, aquilo que é carnal, aquilo que é desregrado, descontrolado. E Pedro diz que os homens não apenas fazem isso, como eles estranham e desdenham aqueles que não vivem mais dessa forma. Sabe o que Pedro está dizendo? Quando alguém reconhece a sua necessidade de Deus, confessa o senhorio de Cristo, essa pessoa tem a vida transformada. Ela abandona aquele estilo de vida antigo, porque o Espírito Santo dentro dela transforma essa vida. E quando essa pessoa muda, ela causa espanto àqueles companheiros da vida antiga. Eles olham para essa pessoa que agora é nova e pensam: nossa, que pessoa estranha! Ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz aquilo outro. No meio da estranheza, começa também a haver desdém, acusação, algum tipo de zombaria. Sabe por quê? A mudança de vida incomoda. Queridos, não estranhem se os homens criticarem vocês pelo estilo de vida que têm, se estão imitando Cristo. Os homens estranham aqueles que não vivem no mesmo excesso de devassidão. Quantos jovens são acusados na escola por não praticarem imoralidade? Quantos homens são criticados porque não são dados ao vício da bebida? Quantos porque são fiéis à esposa? Quantas vezes aqueles que estão fielmente servindo a Deus são criticados, alvos de piada, só porque vivem um estilo de vida mais refinado e virtuoso? Irmãos, insistam na vida de qualidade. Os homens que vivem dominados pelas suas paixões, eles acham que são livres, mas eles são escravos. Escravos de um estilo de vida que os prejudica e que os prende. E quando eles veem alguém que não é dominado pelos mesmos impulsos, eles riem, eles zombam, eles fingem que são mais felizes. Mas, na verdade, eles estão sendo incomodados. Persevere, porque as paixões humanas, elas podem ser um estilo de vida. Mas, por outro lado, o apóstolo Pedro, ele diz que nós podemos fazer a vontade de Deus. Do versículo 7 em diante, ele vai dizer: o fim de tudo está próximo. Ele diz então: portanto, sejam sóbrios, sejam sensatos. Ele começa a dar uma lista de virtudes. Ele fala sobre critério, sobriedade, amor, hospitalidade e serviço. Ele diz: quando nós entendemos que a nossa vida é passageira, quando nós entendemos que nós havemos de prestar contas a Deus, nós então viveremos uma vida criteriosa, uma vida sóbria, uma vida de amor, hospitalidade e serviço. Vocês conseguem ver? Olha como a mudança é radical. Ele disse: alguns estão vivendo em farra, bebedeira, vida desregrada, adorando tudo que vê. Pessoas estão vivendo uma vida totalmente depravada, dominada pelos impulsos naturais. Esse é o estilo de vida humano, daqueles que ainda estão longe de Deus,
longe da transformação que o Espírito de Deus produz na vida daquele que se oferece a Deus. Bem, quando eu falo isso, você pode estar pensando, mas o que o Tiago está querendo dizer? Pense comigo. A palavra de Deus diz em Tito, e também diz em Efésios capítulo 2, que alguém que tem fé em Jesus Cristo, essa pessoa, ela é lavada, regenerada, renovada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 2 diz que aquele que tem fé em Cristo passa a ser uma nova criatura. A pessoa passa a ser uma nova pessoa que agora pratica obras diferentes. Eu estou querendo dizer que uma pessoa que vive dominada por impulsos e tendências e é escravo e vive dominado por isso, aprovando isso, essa pessoa, ela ainda não entendeu quem é Deus. Ela ainda está sendo governada pela própria natureza pecaminosa. Mas, por outro lado, quando alguém se entrega a Deus pelo ato da fé em Cristo, essa pessoa, ela é transformada e ela pode então viver uma vida criteriosa, sóbria, amorosa, uma vida hospitaleira e uma vida de serviço. Essa é a vida que imita Jesus Cristo, uma vida modesta, uma vida que serve, uma vida que é prudente. Porque se o mundo hoje diz, olha, viva intensamente, viva rápido, morra rápido, explore tudo, tenha casos, tenha aventuras, faça coisas em segredo. Se esse é o lema do mundo, o lema daquele que tem Deus é: vou viver sobriamente, porque sei que a vida passa e eu quero viver com prudência para a glória de Deus. Como o texto disse, a glória e a honra devem ser para Cristo. Alguém que vive para si mesmo, dominado pelos seus próprios impulsos, escravizado de coisas erradas que trazem dano, essas pessoas estão vivendo para a própria glória. Mas quando alguém vive sobriamente, de maneira criteriosa, amorosa, servil, hospitaleira, essa pessoa está vivendo para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Eu quero dizer a vocês que nós somos geração dos últimos dias. O retorno de Cristo será na nossa geração? Eu não sei. E ninguém sabe o dia. Mas o que nós sabemos é que o fim se aproxima rápido. Então, o que eu digo? Nós precisamos entender que a qualidade, a vida da nossa geração e das gerações que virão pela frente será uma vida marcada por maus hábitos, maus impulsos, dureza de coração e pessoas lesando umas às outras. Irmãos, o homem não está melhorando. E a Bíblia diz que nesse cenário, você que tem temor de Deus precisa escolher como vai andar, seguindo as paixões humanas ou seguindo a vontade de Deus, imitando Cristo. Faço um apelo a você. Não sucumba à pressão daqueles que falsamente criticam você pelo seu estilo de vida cristão. Não tenha inveja dos ímpios. Não tenha inveja daqueles que colocam um sorriso no rosto quando estão se drogando, quando estão se prostituindo, quando estão bebendo dominados pelo vício, quando estão fazendo aventuras desonrosas. Não tenha inveja deles. Não se envergonhe de professar a sua fé,
quando você vê que outros estão te observando. Insista, persevere. O mundo tem precisado muito de Deus. E apenas pessoas que vivem de forma diferente vão ser capazes de alcançar esse mundo para a glória de Deus. Se você quer estar preparado para o fim, seja criterioso, seja sóbrio, seja cheio de amor, seja hospitaleiro, ame pessoas e sirva as pessoas. Essa é a vontade de Deus para nós enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Amado Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado e pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ama mesmo sendo pecadores. O Senhor tem visto, Pai, o quanto o mundo tem sido desorientado e quanto as pessoas têm sido escravizadas de maus impulsos. Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que têm se entregado aos vícios, aqueles que têm se entregado à idolatria, aqueles que têm se entregado, ó Pai, à depravação e não têm sido, ó Pai, capazes de sair desse estado, mesmo trazendo prejuízo para as famílias e para as pessoas ao redor. Deus, eu peço que o Senhor possa alcançar essas pessoas e que o Senhor possa usar, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo, para que seja uma luz e uma bênção nesse mundo. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a viverem em imitação de Jesus Cristo. Que nós sejamos, ó Pai, uma bênção para esse mundo. Por favor, Deus, ajuda-nos a viver em sobriedade, preparados e servindo até a volta de Jesus. Por favor, Deus, guarda o Teu povo e dá coragem para que cada um persevere até o fim. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, queridos, eu quero convidá-los a um tempo de oração. Nós já temos feito isso há algumas semanas. Reúna as pessoas, ajoelhadas, assentadas, em pé, não importa, mas que seja em um ambiente de adoração. Eu gostaria de convidá-lo para que você ore, para que convide todos para orar, seja criança, os mais tímidos, não importa. Ofereça um tempo de oração. Ore por você, ore pela sua família, ore pelo Brasil, pelo mundo. Mas lembre-se que nós possamos orar não apenas pensando no eu, no para mim, eu quero, eu sei. Não. Vamos orar para que Deus nos use para alcançar esses que estão desorientados. Lembrem-se, irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Não por causa do coronavírus, não por causa do isolamento. O problema do mundo é a ausência que os homens têm em relação a Deus. E quanto mais longe de Deus, mais vazios, mais escravos, mais desorientados os homens vivem. Que nós possamos ser usados para alcançá-los e que Deus nos use para que, amando o mundo, a gente possa alcançar esse mundo perdido. Eu espero que o tempo de oração enriqueça você e sua família. E ore por mim, quero orar por vocês e gostaria que Deus nos mantivesse firmes para que dentro em breve possamos estar juntos de novo. Que Deus abençoe você.